Gente, nós estamos estudando o livro de Jó. Vamos ver o contexto para a gente entrar agora num assunto que os teólogos dizem, todo mundo pula essa área, essa parte. A parte humana de Jó. Todo mundo só fala no herói que Deus quebrou com ele, permitindo que Satanás acabasse com tudo dele, quase, menos a vida dele, e depois ele como herói é restaurado. Ninguém fala na parte humana de Jó. E isso os teólogos chamam a atenção. E eu passei muitos dias estudando a parte humana de Jó. Sabe por que muita gente pula também? Porque do verso 3 ao 38 é poesia, é em forma poética. Mais difícil, né? Para mim, pelo menos, é. Eu gosto da prosa, da narrativa, né? Mas a gente se esforça e estuda, e a gente vai trazer aqui passagens, Jó reclamando para Deus mesmo. Na minha escola bíblica, eu estou falando disso já umas 3 aulas, só sobre os amigos de Jó. Lá é bom que a gente pode se expandir bastante. E muita gente, pastor, eu estou decepcionado, eu não sabia que isso aí realmente, na vida de Jó, e muita gente confunde com murmuração. Não, murmurar, eu duvido do poder de Deus. Eu duvido do poder de Deus. Deus vai restaurar totalmente Jó, lá no capítulo 38 até 42. Na próxima pregação vai ser linda, porque quando entra isso aí, não é? Mas ninguém gosta de falar dessa parte aqui, principalmente do capítulo 3, que ele vai pedir para morrer. Muita gente se assustou lá na escola, durante esses dias que eu tenho falado da vida humana de Jó. Mas aí, veja só, eu vou citar vários exemplos. Por exemplo, vou dar Isaías 43, 26, Deus diz, entrem comigo em juízo, apresentem suas queixas, suas reclamações, o que não está certo, que eu gosto de escutar isso. É pai e filho, é bíblico. Apresentem as questões que eu quero entrar com vocês em análise dessa situação, da tua vida. Qual é o pai que não quer se incomodar com o filho? Isso não é pecado, gente. O próprio Jesus, pai, por que me desamparaste? Reclamou. Lógico que não reclama, é diferente de murmuração. Murmurar, lá no deserto, Israel murmurava. Nos trouxeste para cá para morrer, porque vão nos matar. Não tem, os espias, 12, só 2 tiveram fé no poder da vitória em Canaã. Os outros 10 vão nos matar, são homens gigantes, as cidades são fortificadas. Quer dizer, Deus não tem poder? Cadê o poder de Deus? Ele não é absoluto, ele não é onipotente, onipresente. Cadê o poder de Deus? Isso é murmurar. Pelo amor de Deus, Jó jamais disse nada contra Deus. E ele se queixou da situação dele. Um homem mais rico do Oriente, um homem que vivia na comunhão com Deus, como vocês vivem, na intimidade. Um homem que Deus lhe deu riqueza, lhe deu 10 filhos, né? 7 homens e 3 mulheres. Um homem que Deus fez ele riquíssimo. Muita gente amiga, porque todo rico tem muitos amigos, né? É fácil ter grandes amizades. Um homem famosíssimo, né? Um Bill Gates daquela época. Uma fortuna tremenda. E sobre ele, Satanás ele jogou no Éden, ele joga aqui, pesado contra Deus. E ele diz para Deus diz, Satanás, de onde é que tu está vindo? Estou vindo de rodear a terra. Eu sou o Deus da terra. São Paulo diz, o Deus deste mundo, é verdade. Cuidado com o mundo aí fora. Jesus falou, o príncipe deste mundo, agora já está julgado, está condenado, é uma questão de tempo, mas é o príncipe deste mundo. De onde é que tu vem? Eu venho de rodear a terra.
Aí Deus diz, tudo bem, tu toma conta de tudo lá, os homens te deram, Adão e Eva te entregaram para ti, e eu sou justo, na minha justiça absoluta, eu aceito, porque eu sou justo, Deus é justo absoluta, podia tomar, né? Mas não, a justiça de Deus é a equidade, a honestidade, é tudo 100%, é difícil entender Deus, porque tudo é 100%, tudo é 100%, mas, preste atenção, Jó, o meu servo Jó é homem íntegro, inteiro, reto, se desvia do mal, veja a vida dele. Aí Jó diz também, aí vem as 3 teses de Jó, se tu tomar tudo dele, porque tu compra ele é comprado, peraí, dizer que Deus anda comprando, é um comprador, não é? É injusto, e ele se vende, então ele ganha tudo, também assim é fácil. Primeira tese. A segunda tese de Jó, também com a família que ele tem, filhos, sabe que o homem baba filhos, lógico, todos os homens babam seus filhos, com o que eles têm de riqueza, de prosperidade, de bênção, de unidade, de amor, tu dá tudo, e Satanás diz, tira os filhos dele, para tu ver se eles não vão te amaldiçoar, Deus, não vão murmurar. Então, primeira tese, riqueza, bens. Segunda tese, né? Aí, a terceira tese de Satanás, tu viste meu servo Jó? Vi também, a saúde dele é perfeita, não, tudo bem, tira a saúde dele, só não toca na vida dele. Então, as 3 teses de Satanás, a riqueza, ou ele vai te amaldiçoar, te afastar de ti, porque vai perder os bens, perder os filhos, é difícil Deus te adorar perdendo filhos. E terceiro lugar, essa eu não acredito, o homem perdendo sua saúde, eu duvido que ele vai te adorar, duvido. E Deus diz, pode ir lá, eu tenho certeza disso, toca nesse homem que tu vai ver, porque este homem é limpo, é reto, é íntegro, ele se afasta do mal. Eu sempre gosto de um exemplo de um teólogo, que ele diz que tem muitos irmãos, que eles não andam, aqui está um abismo, ele sabe que aquilo ali, que ele cair, ele anda em áreas seguras, e tem irmãos que eles não andam aqui, eles andam bem na beira, estão andando fora do abismo, mas estão bem na beira do abismo. Tem muita gente que confia muito na carne, qualquer que seja a área que você quiser analisar, muita gente que aventura muito, e tem quedas, muita gente caindo aí, pastores, líderes, porque estão andando na beira do precipício. É importante que a gente veja todas essas coisas. Então, aí, os amigos de Jó, e no final de centenas, só 3 eram amigos deles, verdadeiramente amigos, porque os verdadeiros amigos, eles não abandonam. Eles podem cometer várias falhas, como você vai ver aqui, mas eles não abandonam. Então, nós vamos hoje falar, Jó, até então, foi correto, disse a seguinte coisa, eu nu nasci, eu nu vou morrer, Deus me deu tudo, Deus me tirou tudo, louvado seja Deus. Esse é o homem Jó, integridade. Isso chama-se integridade, gente. A mulher dele disse, tu não acredita nesse teu Deus? O Satanás usando essa mulher. Satanás queria provar para Deus que nós, Jó representando a igreja, representando a nós, não é? Não somos íntegros com ele. Que nós o buscamos porque queremos ser abençoados, queremos dinheiro, queremos casas, propriedade, queremos ir para o céu, nós buscamos Deus porque queremos que nossos filhos se salvem, tudo por interesse. Essa é a teoria de Satanás. A teoria de Deus diz, não, ele busca a minha face, ele me adora, ele adora a minha pessoa.
embora ele é abençoado, mas ele, na verdade, a essência dele, o coração dele, é a adoração à minha pessoa, a esse Deus reto e íntegro, independente da vida dele, O evangelho da prosperidade tem muita coisa boa, mas tem um perigo, tem esse perigo de você pregar o evangelho anunciando somente bênção, e o cara vem por causa de bênção, não é? Mas não é assim, isso aí não está bem certo. Então, os amigos de Jó, não é? Vamos ler alguma coisa sobre os amigos de Jó. A gente vai lendo, gente, eu vou explicando, porque é poético, né? Poesia. Mas eu peguei uma tradução aqui melhor. Ouvindo, pois, Jó 2:11, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, Bildade e Zofar. Eram somente esses que eram amigos dele. Dentre os parentes se afastaram, a mulher, eu quero até chamar a atenção logo, não vou deixar nem para o final, porque a gente fala e acaba se esquecendo, quando a gente chega em casa, digo, pô, eu não falei isso aqui. A mulher dele disse uma coisa louca, e ele mesmo diz, olha, tu falas loucura, o que tu está dizendo para eu amaldiçoar Deus, tu está dizendo loucura, não diga loucura. Por quê? Porque tu está falando como ímpia. Essa palavra loucura não é que ela fosse louca, que não era que ela não seja uma boa esposa, era, mas tu está falando igual aos ímpios, se perde bênção, se afasta de Deus, não acredita em Deus. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante sobre esposa, sobre marido. Eles estão passando por uma tragédia que Deus deixou que acontecesse tudo. Eu acho que o livro de Jó, os teólogos dizem, a gente tem que se inserir nesse livro, porque nós passamos por muitas coisas desse livro. Tem gente que passa mais, outros passam menos. Mas eu quero dizer para você também, que não é todo mundo que é escolhido para Marte. Tira da tua cabeça que tu vai ser um Marte. Essa honra é a honra. Jó foi um Marte. Não é? Essa honra não é dada a todo mundo. Então, tu não pode. Mas nós nos inserimos nessa história, porque nas nossas vidas vem problema sério. Tem gente aqui passando por problema sério. Tem gente que vai passar. Faz parte da vida humana. Essa vida aqui é um pedacinho de uma vida eterna. Ali sim, não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá enterro, não haverá doença, não haverá enfermidade, e a cada segundo tu vai experimentar Deus. Não dá para descrever, nem eu sei o que eu estou dizendo. São Paulo diz que não tem palavra para descrever o que ele viu e ouviu. Não tem. A eternidade. Então é muito importante saber disso. Então, tragédias, problemas aparecem na vida da pessoa. Eu quero, primeiro, marido não sabe passar por tragédia. Homem não sabe passar por problema, mulher sabe. Homem é fraquíssimo para enfrentar a adversidade. Não estou falando de músculo, não, força física. Adversidade, uma tempestade violenta. Homem quer um analgésico, quer um refrigério. A mulher passa com muita facilidade. Homens, às vezes, mentem ou escondem para a mulher o que estão passando, o que vão passar. A mulher, às vezes, ela que é a grande fortaleza da tragédia, ela às vezes, ela joga desânimo no marido, quebrou com ele, quebrou. Ele é fraco. Ela me joga um desânimo, está difícil. A mulher que edifica seu lar, preste atenção para esse detalhe. Ou o homem não conta para ela nada, esconde tudo, aí ela não pode fazer nada. Muito comum isso aí. Ou então, ele quer, ela joga um desânimo, também quebra com ele. Ele está doido por um refrigériozinho, o homem gosta disso, uma válvula de escape. Mas se ela disser, meu marido, vamos passar por essa tempestade, nós vamos vencer.
A mulher diz, a mulher consegue, a mulher fortalece ele e ele sai do problema. É muito importante saber isso. Aí o grande teólogo Charles Swindoll, ele diz o seguinte, na experiência dele com casais, vem a tragédia e ela não edifica ele, joga desânimo. Sabe o que a maior incidência que cresce? Adultério. Ele vai atrás de uma aventurinha como um refrigério para ele. Aumenta adultério na vida dos casais, por parte dele. Ela não vai edificá-lo, se ela jogar, não estou justificando o adultério, o pastor faz questão de dizer, não, ninguém está justificando o adultério, aumenta a incidência, porque ele está mais quebrado, está precisando mais de uma válvula de escape. Então é muito importante que nós, diante de problemas, abramos o jogo para nossas esposas, elas vão nos fortalecer muito, elas é que edificam o nosso lar, elas são fortes demais para uma tragédia, para um problema, o homem não é. Então fica essa palavra para vocês, porque a mulher de Jó não fez isso, pelo contrário, jogou desânimo nele. E outra coisa, mulheres, cuidado com uma coisa, não atinja a integridade do seu marido. A mulher de Jó atingiu a integridade dele, amaldiçoou o teu Deus, tu não está aí adorando ele. Isso é muito importante, gente, para casais. Então a gente precisa trazer à luz, para os dias atuais, coisas importantíssimas. Então a gente tem aí nessa história. Mas os amigos de Jó, que nós vamos já trazer para os dias atuais, o que eu tenho observado, e eu sei que vocês também têm observado coisas tremendas, principalmente enterro. Enterro, nós já vamos falar um pouco. Como eu escuto coisas absurdas. E a pessoa querendo ajudar, não está se dizendo que a pessoa está fazendo de propósito. Então, os amigos de Jó levantaram os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram com ele. Ele estava morando fora da cidade, porque naquela época essas doenças de pele eram tudo chamadas de lepra. Tinha que ficar fora da cidade, morando no lixeiro da cidade, onde ficavam os cães, comendo o lixo da cidade, morando com os leprosos. Era lá que estava Jó, gente. Lá que Jó foi parar. Para lá que Jó foi. E os amigos dele foram para lá também. Parente nenhum, nem a mulher dele estava lá, só ele estava sozinho. Então, levantaram a sua voz, choraram, rasgaram cada um o seu manto, que significa consternação, quebrantamento, não é? E assentaram-se com ele na terra, verso 13, Jó 2:13. 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viu que a dor era muito grande, gente. Ficaram lá com ele, talvez orando, jejuando, orando. Eram amigos de Jó, realmente. O capítulo 3 de Jó é só Jó lamentando, meu irmão. O ser humano lamentando, não via nele, ele não tinha, ele era íntegro, não é? Se lamentando, e a gente vai comentar essas coisas. Jó 3:1. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o dia dele, seu dia. Para que eu estou vivo? Para que eu nasci? Cheio de pus no corpo, perdi meus filhos, estou vindo do cemitério enterrando o filho, perdi todo o meu trabalho, todas as bênçãos que Deus me deu, eu perdi num dia só, foi tudo embora. Você acha que o ser humano aguenta isso? E Deus sabe, e Deus não se zanga, pelo amor de Deus, gente. Muita gente pensa que Deus não gosta de escutar essas coisas. Gosta de você falar a verdade para Ele. Não, eu não aceito, meu pai. Eu não aceito viver numa situação dessa. A tua palavra diz para eu entrar em juízo contigo, para eu me abrir para ti. Eu estou me abrindo. Tu sabe que eu não aguento. Tu sabe que meu coração está quebrado, está chateado, está triste, está decepcionado. Eu sei que tu pode todas as coisas. Cuidado com a grandeza de Deus. Não toque na grandeza de Deus. Ele pode todas as coisas. E muito cuidado, meu irmão, com uma época que Deus vai estar em silêncio diante de um problema que tu está passando. Ele está em silêncio, ele está vendo. Isso é muito importante. Ele passou 400 anos em silêncio com Israel, os últimos 400 anos antes que Jesus voltasse,
porque muita coisa ele não gostava do que Israel fazia, a gente sabe disso. Ele vai ficar do capítulo 3 ao 38, Jó lamentando, apresentando suas razões, se queixando, se defendendo dos amigos que o acusavam. Ele dizia, eu não sei de quê. Deus vai ficar em silêncio. E eu quero dizer para você, a maior dor de Jó, durante os relatos, não foi nem as feridas, a pobreza, a morte de filho, a desgraça que veio sobre ele, que ele não entendia. Hoje nós entendemos, mas ele morreu sem entender. Ele morreu sem entender. Deus lá adiante vai dar tudo para ele em dobro. Agora, o grande problema, a lamentação dele, foi Deus ter se afastado dele. Jesus também, na hora da cruz, pegou prego na mão, prego no pé, coroa de espinho, chibata, só reclamou de uma coisa. Quando ele tomou nossos pecados para ele, na cruz do Calvário, aí que ele tomou meus pecados para ele, Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ele ficou sozinho, desamparado do Pai. Então, Jó ficou do capítulo 3 ao capítulo, alguns teólogos calculam 8, 10, 12, não dá para calcular, 10, 12 anos, Jó nessa situação. Deus desamparou totalmente. Então, Jó amaldiçoou o seu dia, e Jó falando disse, pereça o dia em que eu nasci. Esse dia para mim é trevas. Eu nasci para quê? Para sofrer, para ver essa pele toda purulenta, não tem sono, é dor, não posso comer, a boca ferida. Essa era a situação de Jó. Converta-se aquele dia em trevas, Jó 3, 1 a 5, lamentando o dia que ele nasceu. Não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz, falando ele quando era recém-nascido. Para que cuidar dele? Para que amamentá-lo? Por que me amamentaram? Por que tinha parteiro para me segurar? Contaminem-nos as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, a escuridão do dia o espante. Ele estava vendo ele recém-nascido. Para que cuidaram de mim? Por que não deixaram morrer? A parte humana dele. Ninguém gosta de pregar nessa parte. Quanto àquela noite, a noite do nascimento dele, dela se apodere a escuridão. É poesia, é um texto do 3 ao 38, poético, né? Não se regozije ela entre os dias do ano, que esse dia do aniversário meu seja sem o mínimo, sem a mínima luz para mim, sem o mínimo interesse. E até os meses meus de vida para mim, ele totalmente quebrantado, né? Totalmente sofrendo. Então nós vamos pegar muitas passagens aqui, falando realmente do tanto que Jó, em Jó 3, 11 e 19, então ele lamenta seu nascimento, que pereça o dia que eu nasci, que se converta em trevas, densas trevas aquelas noites, que não haja luz para ele, para aquela criança. Deus lá de cima, que não tenha cuidado dele, deixa ele morrer, seja estéril aquela noite. Então ele saiu amaldiçoando ele, o nascimento dele, não tem nada a ver com Deus, pela situação trágica que ele se encontrava. Sabe que tem gente aqui, irmão, isso aí às vezes a igreja precisa escutar esses sermões. Tem gente aqui que já quis morrer. Eu não vou, lógico, eu não vou, não quero nem saber quem. Mas eu tenho certeza, em qualquer lugar que eu chego, que eu encontro um grupo de pessoas, tem gente aqui que já desejou morrer. Tem gente aqui que já se lamentou tremendamente. Tem gente aqui que já disse, Deus não olha muito por mim como Ele olha para fulano de tal. Você sabe que tem gente que pensa que pastor não passa, mesma coisa, meu irmão. Tem gente que acha que pastor é imune. Tem gente que pensa, sabe que tem gente que pensa que porque você tem uma vida, não estou dizendo que uma vida correta diante de Deus, Deus vai abençoar, lógico, a vantagem é grandiosa, mas tem muita gente que tem uma vida correta, e você pensa que, não, tendo uma vida correta, eu não vou ter problema, vai ter problema também, às vezes tem mais problema, pode ter mais problema.
Deus não vai te desamparar. Mas isso não é totalmente correto, isso não é uma teologia certa, não é. Uma coisa é importantíssimo, outra coisa é eu achar, porque eu sou pastor, porque eu estou vivendo, não pode vir sobre mim uma coisa tremenda. Isso está errado, se eu pensar dessa maneira. Isso não está certo. Exemplo, gente, não precisa nem vocês, às vezes a gente fica um pouco assim admirado. O que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com os apóstolos? O que aconteceu com a igreja primitiva, essa igreja que a gente, para nós é um outdoor? Por exemplo, vamos supor que nós estivéssemos nos primeiros 100 anos, 200 anos, vamos nos jogar na arena para leões nos comer. Por aí, os exemplos são claríssimos, não é? Os exemplos estão aí na história dos apóstolos, de Jesus e da igreja, que a gente vê de gente morrendo, sendo degolado em outros países, né? Jó 3, 11 e 19. Porque não morri eu desde a madre? Continua lamentando, né? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Por quê? Como? Jó 3, 25 e 26. O que eu temia me sobreveio. Realmente Jó, até para os filhos dele, ele oferecia sacrifício, orava, mandava chamar, com medo dos rapazes e das mulheres dizerem ou fazerem coisas erradas. Ele já sacrificava animais, o sangue do cordeiro naquela época, pelos pecados possíveis. Ele era todo assim, Jó. Era um homem realmente de uma integridade. Então Jó sacrificava para os filhos cordeirinho pelos pecados dos filhos, não é? Se por acaso cometesse alguma falha, então Jó se preocupava com os erros possíveis e imagináveis. E ele diz: por aquilo que eu pensava veio sobre mim. No versículo 25 e 26, Deus me preparou para a morte. Deus prepara as pessoas, gente, Deus prepara as pessoas para a morte. Deus prepara as pessoas para as tragédias. Deus prepara as pessoas quando algo vai acontecer, algo de ruim acontece. Deus está por trás te preparando para aquilo que vem. Isso é uma coisa importante, nós termos isso em mente. Então, o sofrimento maior de Jó é a falta de dormir, é sua dor física, não é? Mas o maior, como eu falei, é a falta de contato com Deus. Tem um grande teólogo que vocês conhecem muito, que a gente cita demais, Charles Spurgeon. Quem já ouviu falar aqui em Charles Spurgeon? A grande maioria, Charles Spurgeon. Esse homem começou a pregar na Inglaterra, veio um sucesso tão grande como pastor, uma coisa impressionante. Sabe o que aconteceu com esse homem? Entrou numa depressão violenta. Como é que pode, né? Deus dá tanta unção para esse pregador, deixou várias obras espetaculares. Sabe o que ele fez? Ele disse: minha esposa, é o seguinte, ou eu vou para uma cidade bem pequenininha, ficar lá escondido, numa igrejinha bem pequenininha, refugiado, ou eu vou para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estava começando, né? Numa época que os Estados Unidos estava começando o evangelho, começando a colonização. Lá eu me escondo numa cidade pequena. Lá eu quero ser um pregador simples. Eu não quero essa fama toda. Eu não estou preparado para isso. Abandonou tudo e foi morar nos Estados Unidos da América. E lá ele pôde fazer realmente uma obra fantástica. Muito bem. Os amigos de Jó, vamos ver alguma coisa falando deles. Eis que tu ensinaste, Jó, muita gente na igreja Maranata, foste discipulador de tanta pessoa, tiraste tanta gente do poço. É o que está dizendo aqui em Jó capítulo 4. Tu tens fortalecido tanta gente fraca, mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçaram, e os joelhos de gente que estava desfalecendo. Agora que vem para ti alguma coisa, tu te acovarda. Olha só, gente, os amigos dele falando para ele, tu começa a falar coisa de maldição do teu nascimento. Que isso, Jó? Jó, te arrepende dos teus pecados,
faz uma avaliação, pega a orientação de Deus, te tranca num quarto e deixa de estar lamentando feridas. É aquela pessoa cujo Deus é o Deus juiz. Sabe que essas pessoas são muito presentes na nossa igreja? Deus é um juiz. Deus não é só juiz. Eu vou falar isso mais adiante. Deus não é só de que julga. Deus não é só que condena, que salva. Deus tem várias faces positivas na vida dele, para nós. Não é só isso. Muitos irmãos são muito juízes. Tudo é lei. Eu não estou na época da lei, eu estou na época da graça, meu irmão. Eu estou na época da graça. Eu não estou na época da lei, do olho por olho, dente por dente. Eles estavam, até que certo ponto, não é? Mas eles estavam justamente num legalismo total, avaliando, e o grande ensinamento que eles davam para Jó: Jó, se tu está mal, se tu está doente, Deus é justo, é erro teu, é falha tua. Deus não é justo, absolutamente justo. Os argumentos às vezes são tremendos, mas não é assim que Deus é. Deus é um Deus de misericórdia. Ele faz questão de ser, de bondade, de perdoar, de amar. Não é só o Deus justo, onipotente, onisciente, que julga, o ímpio está lascado e o que anda íntegro está super bem. Não, Deus não é assim não. Não é esse o nosso Deus. Deus não é assim não. Vocês se lembram daquele cara que estava na igreja orando? Senhor, eu sou dizimista, eu sou um ministro do Evangelho, eu canto na igreja, eu dou exemplo na igreja, eu era tanto eu que esse cara tinha, e ele era uma pessoa realmente, devia ser um líder da igreja exemplar. O outro estava lá, jogando no chão, chorando, pedindo perdão por pecados. Aí Jesus conta essa parábola. Quem saiu mais justificado? Aquele cara. Aquele cara tinha humildade. Esse cara aqui não via nele defeito, orgulhos, outras coisas, não é? Porque Deus é um Deus, esse aqui via um Deus de julgar, condenar quem não presta e quem presta. Não, Deus não é assim. Deus não é assim. Deus é bom. Deus é bom. Isso foi provado. Jesus disse: ó, eu estou aqui para mostrar quem é meu Pai. Jesus se apresentou: eu e o Pai somos um. Tu não vê isso em Jesus, pelo contrário. Tu não vê isso em Jesus. Eles não tinham a visão que vocês têm do Evangelho. Eles não tinham essa visão do Evangelho. A visão nossa é muito superior. Você quer ver uma coisa que eu não vou entrar em detalhes, só dando exemplo? Salvação, até antes de Jesus, era vista de uma maneira muito sombria. Eles não tinham uma visão da salvação. Quem trouxe a visão da vida eterna? Jesus. Plena. Não é? Porque ela começa lá em Gênesis, da semente da mulher nascerá. Ali começa a salvação, não é? Mas a visão plena, tanto é que a grande pergunta deles: Senhor, o que eu posso fazer para ter vida eterna? Era o grande problema deles, não é? Então, às vezes, tu vai buscar lá no Velho Testamento, cuidado quando tu vai buscar no Velho Testamento sermões de salvação, que eles não tiveram uma visão plena, não tiveram. Quem trouxe a visão plena da vida eterna foi Jesus. Então, a gente tem que saber pescar na Bíblia, né, para podermos falar tudo certo. Olha só, Jó vai dizer aqui, o homem nasce para a tribulação, para ter uma vida dura, como faísca se levanta para voar, porém eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Jó está dizendo: uma vez que Deus é aquele que faz coisas grandes e inescrutáveis, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende.
Não despreze, pois, a correção do todo. Isso aí são os amigos dele falando para ele. Jó, não despreze essa correção. Ora, não despreze. O que ele estava passando era uma crise tão grande. Então, eu botei aqui, você está sofrendo porque é culpado, você merece. Eles estão dizendo para Jó, se arrependa, Jó. A acusação superou a compaixão. A acusação lá estava acima da compaixão. Não, a compaixão tem que estar em enterro. Você vê às vezes, cuidado com enterros, cuidado com momentos de tragédia, cuidado com o discipulado. A compaixão está acima, não é? Está acima da acusação. Muita gente busca em versículo, por que está acontecendo isso com o outro, vai atrás de uma causa para justificar um problema que o outro está passando. Cuidado com esse negócio, esse ato mecânico. Esse ato mecânico é perigoso. Eu sabia que eu ia derrubar isso aqui. Agora já derrubou. Cuidado com a acusação, meu irmão. O sentimento está acima. Eu vou dar um exemplo aqui de um grande pastor. Esse pastor, ele perdeu o primeiro filho, pastor Bailey, pastor Joy Bailey. Perdeu o segundo, perdeu o terceiro. Perdeu o terceiro filho. E aí, ele descreve no livro dele a seguinte coisa. Ele diz, olha, no enterro do terceiro filho, eu já não aguentava mais. Vinha um irmão, sentava, falava coisas que eu não queria ouvir. Mais ferido eu ficava. E falava coisas da Bíblia, coisas certas, mas que eu não queria escutar. E aí, falava, quando esse irmão saía, eu sentia um alívio tão grande, porque ele ia embora. E não pelo que ele me dizia, porque eu não via compaixão nele. Eu via palavras e mecanicidade. Aí ele conta, de repente chegou um homem e sentou perto de mim, não disse uma palavra. Eu é que conversava com ele algumas coisas. Eu senti um alívio tão grande. Esse homem que não me perguntou, que não me acusou, que não puxou versículo da Bíblia para me mostrar por que eu perdi 3 filhos. E quando esse cara saiu de perto de mim, eu fiquei numa aflição, porque eu queria que ele ficasse o tempo todo perto de mim. Olha só como são as coisas. Então, meus irmãos, busque o sentimento do quem está sofrendo. Eles não buscaram. Tu não vai curar ninguém que está sofrendo com palavras, com buscar falhas, né, através de versículos, através da tua experiência. Tu vai curar as pessoas com a tua compaixão. Tanto é que a palavra é, eu vou consolar, e eu vou confortar. E quando tu vai ver o significado da palavra conforto, é aquela pessoa que vai procurar alguém e fica, certo? Ele fica assim para aquela pessoa. Tu está confortando aquela pessoa. Ele está falando e tu está concordando. Certo? Então, é importante que nós tenhamos essa visão. Em Jó capítulo 7, verso 20 e 21, se pequei, que te farei, ó Deus? Porque fizeste de mim um alvo para ti. Olha Jó dizendo para Deus, tu fizeste de mim um alvo para ti, porque só tu pode permitir que isso aconteça comigo. E aconteceu tudo comigo, até o copo derramou, meu amor. Bota perto de mim, vai cair, porque eu vou para lá, eu volto para cá. Desculpa, viu, meu amor? Te agradeço. Então, o Jó está se queixando. Por que fizeste de mim um alvo para ti? Para que a mim mesmo seja pesado, Deus. E por que não perdoa a minha transgressão? Se é que eu tenho pecado, eles estão me acusando o tempo todo. Estão me acusando o tempo todo. Estão me ferindo muito mais do que eu estava. Meus amigos, por que tu não perdoa a minha transgressão? E Deus vai ficar em silêncio até o capítulo 38, meu irmão. Então, quando Deus estiver em silêncio, diante de uma crise tua, espera no Senhor. Por que não tira a minha iniquidade, se é que eu tenho iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, vou morrer, e tu vai me buscar. E não existirei mais.
Porque estou na tua mira. E um silêncio de Deus tremendo. Então, meus irmãos, no emocional, ele estava no emocional todo quebrado, e os amigos colaborando em quebrar mais, e no espiritual ele estava confuso, ele estava muito confuso, não é? Então ele estava sendo acusado pelos amigos, censurado e envergonhado. Então, um ensino bom que eu tirei daquela coleção do Warren Wiersbe, que é muito boa a coleção, são muito bons comentários. Para nós, as suposições que a gente faz das coisas reduzem muito a compreensão e o discernimento. Às vezes não é bom você fazer suposições. É muito comum a gente estar fazendo, nós fazemos aqui uma coisa que, discipulado, cuidado com suposições. Quando você passa por vergonha, algo que te envergonha, um exemplo, uma filha que engravida, não é? É uma dor muito grande, um filho que sai de casa, não é? A vergonha, ela bloqueia, põe diante de Deus, dos irmãos, para orarem, ela bloqueia a graça e a vergonha impede o alívio pelaquela dor. Então, não fique envergonhado se acontece algo contigo, falência. Tem gente que fica envergonhado por causa de falência, de dinheiro, não sai de casa, quer se matar, não é? Fica depressivo demais, não é? A gente passa, às vezes, por vergonhas tremendas. É bom que a gente não fique envergonhado, não fique envergonhado. Faz parte dessa vida transitória. Deus vai te tirar dessa situação. É importante, gente, isso aí. Há ocasiões em que as palavras das outras pessoas pioram nossos problemas. Então, cuidado com quem tu está escutando. Quer ajudar, mas está piorando, vai piorar muito. Vai piorar muito. E tem situações, gente, então você tem que filtrar muito o conselho das pessoas. E há ocasiões em que os caminhos de Deus se tornam confusos para nós. A gente gosta de imediatismo. Aqui eu coloco a esposa, Deus criou para aconselhar o homem, o marido, nossa conselheira, certo? Obrigado, meu querido. Muito bem, gente. Jó está dizendo aqui, nas suas pisadas os meus pés se firmaram, e se afirmaram. Jó 23, o seu caminho, e não me desviei dele, nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Ele argumentava para os amigos dele, do preceito de seus lábios nunca me apartei, eu nunca me apartei de Deus, gente, nunca deixei de estar na igreja, trabalhando, cuidando, amando os irmãos, mais ou menos isso, mas pode vir problema, vai vir problema, as suas palavras da sua boca eu guardei dentro do meu coração. Jó falando, que as palavras dele, não é, de Deus, estavam sempre no coração. Jó 8, porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso, os amigos falando, será que Deus vai perverter isso aí? Tu age bem e ele está pervertendo, Jó. Olha como os argumentos, gente, às vezes são, se teus filhos pecaram contra Deus, Jó, também ele os lançou na mão da transgressão, foi por isso que eles morreram. Mas se tu de madrugada, Jó, buscar Deus, o Todo-Poderoso, olha como às vezes o conselho, às vezes verdadeiro, pode machucar. Se tu de madrugada buscar a Deus e ao Todo-Poderoso, pedir misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará tua justiça. Mas Jó dizia, como que eu vou de madrugada buscar Deus e contar coisa que eu não fiz? Isso machucava Jó. Um conselho teoricamente certo, mas na prática, isso trazia para Jó grande problema. Então eles diziam, Deus que é santo, justo e puro. Olha como a justificativa deles tinham realmente verdades. Só podia fazer o que ele fez, te castigou, tu e teus filhos, porque faltou integridade para ti. Coisa que Deus havia dito que ele era íntegro.
Jó olha para os nossos, não é? Para os conselhos e não aceita de jeito nenhum. Jó não aceita de jeito nenhum aqueles conselhos. Irmãos, ele está arrazoando com Deus. Abraão arrazoou com Deus várias vezes sobre o filho que não vinha. Deus apareceu para Abraão para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, não é justo, Deus. Não é justo, Deus. Se tiver 50 justos lá, tu vai destruir? Não. Se tiver 50, se tiver 40, não. Se tiver 30, 20, 10. Não tinha nenhum justo lá, só Ló. Só Ló e suas filhas. Jó arrazoou com Deus. Moisés, Senhor, se tu não fores conosco, me risca do livro da vida. Não vou, não quero saber mais de ti. Moisés disse para Deus. São Paulo disse para Deus também: Senhor, eu prefiro que tu salve o povo de Israel e me considere no inferno, mas eu prefiro. Poxa, dizer isso para Deus, né? Deus gostou. Deus viu, Deus gostou. Ele não está mexendo na grandeza, no poder, na santidade de Deus. Ele está falando dele. Ele está analisando ele. Ele está analisando a sua vida. Jó, lá no capítulo 19, gente, Jó vai ter, no capítulo 13, ele vai pedir: Senhor, me leva para um tribunal, me leva para uma área que eu possa falar contigo. Eu quero falar, eu quero me defender. Eu estou jogado, eu estou abandonado, eu quero uma justificativa minha para contigo, e eu quero entender minha situação. Está certo, Jó está certo, gente. Tanto é que Deus vai dizer lá no capítulo, no final, na próxima pregação minha, Deus vai dizer: olha, amigos, esses 3 amigos, Jofá, Elifaz, eu não gostei de nada que vocês falaram, nada. Gostei do que Jó fez, do que Jó me disse. Agora, ele vai orar por vocês. Não aceito nem a oração de vocês. Está vendo? Tem muita gente que é hipócrita com Deus. Não se abre para Deus. Um grande teólogo, amigo de Swindoll, Charles Swindoll, tinha um único filho, perdeu seu único filho, um rapaz espetacular. Caiu numa piscina e morreu. Ele não se conformou. E ele conta para Charles Swindoll: um belo dia, eu inconformado, peguei o meu carro e saí pela cidade em alta velocidade. Deus poupou minha vida, porque eu estava desesperado, revoltado com Deus. E eu falei tanta coisa para Deus. Ele diz, e o Charles Swindoll conta no seu livro, chamado Jó. E quando ele chega em casa, a esposa dele estava preocupada: meu filho, onde é que tu estava? Minha mulher, eu quero te dizer uma coisa. Eu saí pela cidade reclamando de Deus, e eu disse tanta coisa para Deus, minha mulher. Mas uma coisa Deus colocou no meu coração, e eu quero te dizer: Ele aceitou tudo. Ele não reclamou. Ele entendeu o meu caso. E eu estou aliviado. Interessante esse caso. Esse caso é interessante. Ele jogou para fora o que estava no interior dele para Deus. Meu único filho. Senhor, eu sou um pastor. Eu não tenho falha também. Eu não tenho nada assim. E tu deixa meu filho morrer. E aí ele abriu o verbo para Deus. Não é? Disse tanta coisa para Deus. Ele diz: mas Deus não se zangou comigo. Foi como Deus curou o coração dele. Ele se abrindo, falando, dizendo tudo que extravasou para Deus. Não é fácil, a situação dele realmente não é fácil. Mas lá em Jó 19, Deus é tão maravilhoso que vai acontecer uma coisa tremenda, gente. Nós já estamos terminando, é? Nós já estamos terminando. Falta... Eu não passo de 45 minutos. Deus vai dizer uma coisa tremenda, tremenda, tremenda. Ele vai dizer o seguinte:
ele Deus dá para ele porque esse tribunal, quem ia dizer, a gente sente durante esses capítulos a ausência de Jesus. Nós temos Jesus, Senhor Jesus. Ele queria falar com Deus, cadê o advogado dele? Ele vivia uma época antes de Jesus, né? A gente sente, quando a gente está lendo, a gente está dizendo, falta Jesus. Ele quer ir para o tribunal argumentar com Deus, cadê o advogado dele? Cadê o advogado? Nós temos advogado. Olha a nossa vantagem, gente. Nossa vantagem é muito grande. Mas ele tem um vislumbre que Deus dá para ele, olha o que ele diz, 1000 anos antes de Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Jesus vive, em outras palavras. Eu sei que o Messias vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Ele vai vir na terra, vai morar na terra, vai morrer e vai se levantar, vai ressuscitar. Esse versículo aqui é tremendo. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne eu vou ver ele. Ele teve uma visão da primeira vinda de Jesus, Jesus vindo na terra, morrendo e ressuscitando, e ele teve uma visão, ele com a pele íntegra, olhando para Jesus. Ele teve uma visão do corpo, ele com o corpo glorioso, olhando Jesus, falando com Jesus. Essa revelação aqui é linda demais. Está lá em Jó. Então, em Jó 19, 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. Irmão, somente os íntegros dizem uma frase dessa. Somente as pessoas bem corretas podem realmente, abrir a boca para dizer um negócio desse, tremendamente espetacular. Quem não tem integridade, meu irmão, a falha nossa, às vezes, vem um sinal vermelho, tu passa. Vem o guarda, te multa, tu dá uma propina para ele. Tem uma roupa que não é uma roupa ideal para você usar. Você compra aquela roupa para você. Dá uma vontade de beber, você bebe um pouco, mas bebe. Eu estava lendo um negócio que eu achei interessante. É o Minimax. Até a nossa pregação ela é baseada no Minimax. E a gente vive no Minimax. O que é isso? O mínimo de resistência de Deus para mim, eu posso quase tudo. E você querendo que Ele te dê o máximo. A nossa é max. Eu vou dar o máximo para Deus, Ele vai me dar o máximo. Eu sei que nessa vida aqui, meu irmão, Ele vai dar, vai. Não vem o máximo, mas a vida, para toda a vida eterna, Ele vai te dar o máximo. Então, eu não vou ficar no mini-max, eu vou ficar no max. O certo para Deus, a palavra mais certa para Deus é não. Essa é a palavra mais certa para Deus. É você dar um não às tuas vontades, ao teu ego. Essa é tomar a sua cruz e vir após Ele. É não. Não. São Paulo diz, não eu, mas Cristo vive em mim. Eu não posso, mas Ele pode. O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Então, é você lutar contra o teu eu, lutar contra o teu ego. Conclusão. Eu quero dizer para vocês o seguinte, muita coisa, muita poesia, mas muito lindo. Eu tenho certeza que nós todos tiramos proveitos de muitas coisas aqui. Os amigos se interessam, até se nós não pedirmos, os amigos querem, vêm servir.
exemplo. A Bíblia é rica. Marta e Lázaro disse: avisa para Jesus que o amigo dele está muito doente. Ponto. Ele foi bater lá. E olha, foi depois de 4 dias, porque ele queria mostrar que 4 dias ele ia ressuscitar Lázaro, que quando ele chegou, que Lázaro estava morto, elas não pediram para ele vir, elas estavam zangadas com ele, elas estavam meio chateadas com ele. Então você vê o relacionamento de amigo, é um relacionamento que realmente existe. Os amigos expressam abertamente a profundidade, às vezes que não é bom você ouvir. Os amigos têm que expressar a tristeza da situação que o outro vive, a compaixão, e não expressar o erro ou a falha. Os sofredores atraem conselheiros. Cuidado, meus irmãos, viu? Muito conselho. Fazem muitos diagnósticos, se tornam muitos técnicos, muitas prescrições, e nos deixa sentimentalmente, emocionalmente mais triste, pior ainda, mais machucado ainda. Então nós precisamos ter em mente: os amigos mostram simpatia e consolo. Consolar, concordar com a compaixão, concordar com o pecado, com a falha, não no sentido de escutar, sem dizer nada, sabe? E confortar, consolar e confortar. Confortar é aliviar sofrimento, aliviar dores. Isso em enterro eu já vi coisas tremendas. Só para terminar, o último enterro que eu fiquei muito chateado, assim, chateado entendendo, as irmãs estavam sofrendo muito a morte do seu pai. E eu queria falar, uma delas, a outra estava um pouco longe, e ela estava escutando tanta coisa, eu estava perto, escutando tanta coisa, não é? Da morte do pai dela. E agora, mas não te preocupa, e agora? Que eu, quando fui falar com ela, Deus me deu eu não sabia nem o que eu dizia para ela. Eu disse: olha, minha filha, salvação, que tanto te falaram aí, é pela graça. Se ele falhou, se ele estava falhando, é pela graça. Deus nos escolheu pela eleição, a graça imerecida. Por falha eu também não vou para o céu. Tanta coisa que falaram para ela. Eu queria agora escutar vocês cantando uma música. Se alguém quer entregar sua vida para Jesus, gente, para esse Deus todo-poderoso, que Ele te deixa em silêncio muitos anos, mas Ele está te observando, e Ele vai restaurar, Ele vai abençoar. Entrega para Ele, entrega para Jesus teu problema. Não pense que Ele vai deixar de te ajudar, isso não vai acontecer. O tempo dele é um tempo precioso dele. Ele vai restaurar, ele vai dar tudo em dobro para Jó. Tinha que dar. Ele é reto, ele é correto, ele é justo, ele ama, ele perdoa. Os amigos de Jó não conheciam a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Somente o Deus perfeito, mediador, juiz, que julga e condena. Que essa palavra seja uma palavra para vocês, importante para a vida de vocês do dia a dia.